Olá, vamos resolver uma questão de geometria analítica da prova de matemática da SpaceX do ano de 2020. O problema diz que uma reta tangente à curva de equação y igual a x ao quadrado é paralela à reta 6x menos y mais 5 igual a zero. E ele pede para você determinar as coordenadas do ponto de tangência. Já adianto que a resposta encontrada reside na alternativa A, ou seja, o ponto de tangência é 3 e 9. Um primeiro caminho a ser tomado é levar em consideração a forma geral da reta tangente. E como eu sei que ela vai ser 6x menos y mais 1k, sendo k real. Ora, o enunciado diz a você que a reta tangente à parábola y igual a x quadrado vai ser paralela à reta 6x menos y mais 5. Então, como a reta tangente é paralela a essa reta suporte, digamos assim, já está implícita a forma geral da sua reta tangente, uma vez que ela é paralela a 6x menos y mais 5. E por conta disso, a sua fórmula geral vai ser justamente 6x menos y mais k. Já tem um vídeo no canal falando sobre esse macete. É muito bom você dar uma olhada, porque nele também eu abordo o caso em que as retas são perpendiculares. Então, como elas são paralelas, nós podemos expressar a reta tangente dessa maneira. E o que eu vou fazer a seguir é simplesmente isolar o y. Isolando o y, você fica que y é 6x mais k. Mas nós sabemos que isso vai ser igual ao x quadrado justamente por causa da parábola, né? E o que nós queremos encontrar aqui é justamente a abscissa do seu ponto de tangência. E por isso que você iguala o y da reta, que é justamente 6x mais k, ao y da parábola, que é x quadrado. E agora você vai isolar x quadrado em função de suas potências decrescentes. Então você vai ter que 6x mais k é x ao quadrado, e isolando x em função de suas potências decrescentes, você vai ter uma equação de segundo grau em x, a princípio, cujo delta, ou discriminante, vai ser igual a menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos k. Isso advém justamente da fórmula menos 4ac, né? Eu só substituir cada variável com o seu valor correspondente. O b vale menos 6, o a vale 1 e o c vale menos k. E, portanto, você vai ter 36 mais 4k, né? Esse delta, ele vai ter que ser igual a zero para satisfazer a condição de tangenciamento. E por quê? Ora, o ponto de tangência, ele é único. E por ele ser único, nesse caso, entre parábola e reta, você tem que garantir que o seu polinômio de segundo grau tenha apenas uma raiz. Se ele tivesse mais do que uma raiz, você teria dois pontos de tangência. E nesse caso, isso é impossível porque o exercício especifica a unicidade do ponto de tangência. Então você tem que garantir que o delta vai ser nulo, porque quando o delta de um polinômio de segundo grau é zero, significa que ele tem uma raiz dupla, ou seja, ela vai se repetir. E portanto, você vai passar esse 36 para o outro lado e depois dividir por 4, obtendo que o valor de k vai ser igual a menos 9. Com esse valor em mãos, você consegue duas coisas. A primeira delas é definir qual vai ser a equação geral da sua reta tangente. Então, basta você substituir o k por menos 9 lá no retângulo em verde e você vai obter a sua reta tangente. E além disso, você vai também descobrir qual é o valor de x que satisfaz a condição de tangenciamento, ou seja, a abscissa do seu ponto de tangência, né? Basta você substituir novamente o k lá na sua equação de segundo grau e depois resolver em x, certo? Então temos aqui a nossa equação geral da reta tangente e depois eu vou substituir o k lá na expressão de segundo grau em x. E ainda nós colocamos que o ponto de tangência é um certo t, que tem a abscissa xt e ordenada yt. Bom, eu vou substituir o menos k, que vai ser justamente mais 9, né? E daí você nota que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, x menos 3 ao quadrado. E, claramente, você vai ter uma raiz dupla, né? Que vai ser o próprio 3. Então, o seu xt, ou seja, a abscissa do ponto de tangência, é igual a 3. E para você descobrir qual vai ser a ordenada, você pode lançar mão de duas possibilidades. Você pode substituir aqui na equação da reta, né? Basta você substituir o x por 3 e depois isolar o y para encontrar a ordenada de t. Ou então você utiliza o fato de que f de x de t vai ser o y de t, sendo que esse f é justamente a parábola, né? Daí você teria o xt ao quadrado igual ao y de t. Como você já tem o xt, bastaria você então substituir em uma dessas equações que você vai obter o y. Nesse caso, eu optei por substituir na equação da reta. Então, quando você substituir o x por 3, ou seja, x de t, você vai obter o y de t. Daí, fazendo a continha, né? 6 vezes 3 vai dar 18. 18 menos 9 vai dar 9. Daí, você acaba concluindo, jogando o yt para outro lado, que o yt vai ser igual a 9, certo? E com isso você acaba descobrindo a resposta prevista, ou seja, 3 e 9, certo? Existe um outro caminho que vai se utilizar do conhecimento de derivada. Então, novamente, nós dessa vez começamos com a equação reduzida da reta tangente. Você poderia dizer que ela vai ser um y igual a x mais b, lembrando, né, que o seu a vai ser o coeficiente angular e o b, nesse caso, sinceramente, ele não importa. Bom, o coeficiente angular da reta tangente, como eu defini
sair ali vai ser o próprio a. E o que ele tem a ver com a lei de formação da parábola, né, do y igual a x quadrado? Bom, vamos dizer então que você tem um y que é igual ao x quadrado e isso aqui remete à parábola. E ele é um f de x. O que eu vou fazer é simplesmente derivar f em função de x, ou derivar y em função de x. Então você vai ter que o f', ou o y', né, usa a regra do tombo, isso vai ser 2x, certo? Esse resultado da derivada, dependendo da abscissa que você tomar, ou seja, dependendo do valor que você escolhe para o x, você vai ter justamente o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Então, quando você faz 2x igual a, você está dizendo que existe um certo x, que quando multiplicado por 2 vai resultar no coeficiente angular da reta tangente. E esse x vai ser justamente a abscissa de t. Tá, só que como nós descobrimos qual vai ser o coeficiente angular a do paralelismo entre retas, né? Você vai ter a reta suporte, 6x menos y mais 5, e a sua reta tangente, eu basicamente utilizei a equação reduzida, isolando todas as variáveis de um lado, isso vai ficar com ax menos y mais b igual a 0. E pelo paralelismo, você sabe que, bom, o coeficiente associado a y é o menos 1, e aqui também é, tudo certo. E aqui o coeficiente associado a x é 6, e aqui é o a. Como elas são paralelas, você tem que 6 é igual a A. Então essa é a conclusão que chegamos do paralelismo entre as retas. Como você tem que A vale 6, agora você consegue descobrir quanto que vale o x de t, né? Basta você dividir 6 por 2. Então substituímos o A por 6 e você isola a partir do 2x igual a 6 quanto que vale o x de t. Então, como eu disse, você obtém que x de t vale 3 e, portanto, já substitui na abscissa do ponto t. E novamente, né, você vai precisar encontrar y de t. Como você já tem o x de t, fica muito fácil. Basta você se lembrar da lei de formação da parábola. O seu y de t vai ser igual ao f de t, que por sua vez é igual ao x2 de t, né, x ao quadrado. Então, substituo o x por 3, eleva ao quadrado, isso dá 9 e novamente você chega à mesma resposta, 3 e 9. Então, você tem duas saídas. A primeira delas vai se utilizar simplesmente de resolução de sistema de equações. Você começa com paralelismo entre retas para descobrir o coeficiente angular da sua reta tangente. Depois você isola o y e com isso você vai basicamente chegar numa expressão em x. Essa expressão em x, ela vai te dar a abscissa do seu ponto de tangência, que se trata de uma condição especial porque nela o delta vale 0. Se o delta não valesse 0, você teria duas ou nenhuma raiz e, portanto, você não teria o ponto de tangência. Como você quer o ponto de tangência t, você vai precisar garantir que o delta é igual a 0. E nesse caso, você vai ter uma expressão para o delta em função de k, que é o seu coeficiente independente. E com isso, você vai conseguir descobrir qual é esse valor de k e, por conseguinte, você vai conseguir descobrir a fórmula geral da reta, além de determinar o k, é claro. E com essas duas novas informações, você vai descobrir quanto que vale a abscissa de t. E descobrindo a abscissa de t, por sua vez, você vai descobrir o y de t, substituindo em uma das leis de formação da reta que você acabou de descobrir, lá pelo passo de determinar o k ou pela sua função a ser tangenciada. Você determina o t. Passo 2, você vai ter o paralelismo de retas, né? A conseguir descobrir quanto que vale o coeficiente angular a, mas em vez de você utilizar a equação geral da reta, você vai utilizar a equação reduzida, né? Justamente para descobrir o coeficiente angular a por meio da derivada. E aí você vai derivar o y. Derivando o y no ponto de tangência, você vai obter justamente o coeficiente angular. Então, o a, que é o coeficiente angular, é igual a y de x de t. Só que pelo paralelismo, você já descobriu o a. Então, fica muito fácil você descobrir quanto que vale o x de t, uma vez que o y' vai ser dado em função do x de t. E, portanto, você consegue descobrir o x de t aqui. E, novamente, né, quando você descobre x de t, você vai determinar o y de t e, portanto, você acaba finalizando o problema determinando as duas coordenadas de t. Particularmente, eu prefiro muito mais o método 2, porque você não vai precisar encontrar necessariamente, a menos que o exercício peça, a lei de formação da sua reta tangente, né? É uma solução mais limpa e até um pouco mais rápida, dependendo de como você lida com derivadas.